A Santa Paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Hoje eu quero compartilhar com você um relato de uma irmã que hoje não faz parte da nossa comunhão. Ela saiu da Congregação Cristã no Brasil e foi para uma outra denominação religiosa. Só que eu quero que você perceba os relatos reais que acontecem lá. A linha é clara que se você foi para lá, para a mesma denominação aonde essa irmã já está, você tem que dar o dízimo. Se você não der dízimo, você é condenado e você perde a salvação, conforme é ensinado por eles por lá, né. Então vamos ver aqui nesse relato, eu gostaria que você realmente prestasse atenção, para perceber que, infelizmente, há pessoas que não entenderam que o nosso objetivo é sempre colocar em prática a doutrina santa de Cristo Jesus, não na sua parcialidade, não somente em partes, mas nos esforçando em colocar na sua totalidade, naquilo que foi deixado como exemplos bíblicos para nós, assim continuar seguindo. A Congregação Cristã no Brasil, ela não fica inventando doutrinas, pelo contrário, ela se esforça em dar continuidade na doutrina uma vez deixada para a igreja primitiva. Então vamos aqui para este relato. Quero que você realmente preste bastante atenção e no final queremos que você tire as suas próprias conclusões. Lembrando também, gente, que são a minoria que sai, tá? Onde a grande maioria, pela graça de Deus, o Senhor vem chamando para estar na mesma comunhão em que nós temos com Cristo Jesus. Vamos lá então. Mês passado, né? Mas eu já estava desde o ano passado frequentando a Batista, tá? Tem uma Batista, primeira Batista aqui, primeira igreja Batista aqui numa cidade vizinha, que é muito pertinho, 15 minutos daqui da minha cidade, é bem pertinho, divisa mesmo. E, e lá o pastor, muito assim, sabe? Já é um senhor, né? Ele é muito família, ele, sabe, as palavras deles é bem centradas, assim, é expositiva e tem à noite culto mesmo, né? Na quarta, o culto de estudos. E a gente vê, gente, que realmente é o mover, é o avivamento do Espírito Santo para determinadas pessoas. Porque você pensa assim, a gente vai para Então veja o que esta irmã falou, né, que agora está numa outra denominação. Ela disse que lá é um mover determinado do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo lá, o movimento do Espírito Santo. Vamos continuar. uma igreja dessa. Reparem para vocês verem as igrejas que vocês estão frequentando, os batistas, presbiterianos, enfim, qualquer outras que vocês estão frequentando, que Essas igrejas que essa irmã falou, da Batista, Presbiteriana, ou 90% delas, elas ensinam a salvação pelo dízimo. Nós temos um outro vídeo aqui no nosso canal, eu vou até deixar o link aqui do vídeo anterior, que nós mostramos que eles ensinam que o dízimo é salvífico, que para você ser salvo, você tem que crer e colocar em prática o dízimo. Então, seja, só Cristo Jesus não é suficiente para a nossa salvação. Então, lá eles pregam salvação por obras, tá? Só para deixar isso claro. Vamos dar continuidade aqui. nem todo mundo está centrado realmente nas escrituras. Eles querem outros tipos de coisas, mas não querem escrituras. Não é todo mundo. Aí eu vejo, olha, dia de quarta-feira não vai ninguém no culto de estudo da palavra, que é a coisa mais linda. A gente tem a oportunidade de perguntar ao pastor, tirar dúvida. Ninguém vai. No domingo na EBD, que a gente faz a revistinha Palavra e Vida, a gente está no Atos da Igreja Primitiva, muito boa a revistinha. Além da revistinha, né, o estudo, eles abrangem mais coisas, não vai ninguém, quase. Bom, como você acabou de ver nesse relato, essa irmã está dizendo que para onde ela foi, ninguém está interessado nos conteúdos de lá. E ela diz que isso é maravilhoso, os conteúdos literários, as construções, enfim. Mas será que o povo não está indo, não é porque o povo não está sentindo na alma o que precisa sentir? Será que não é isso que a palavra de Deus diz? Para que a gente busque primeiro as coisas de cima, para que as demais sejam acrescentadas? Será o que é que equivale para que você possa ter uma firmeza e uma segurança de que está em Cristo Jesus? É sentir a sua presença ou ficar somente na literatura?
Obviamente que quando você sente a presença de Deus, quando você entende o que é Deus dentro do seu ser, as literaturas também vai te ajudar em algumas partes, não na sua totalidade, porque ali são homens pensantes, com cabeças pensantes, e estudos que faz com que eles escrevem ou eles descrevam dessa maneira. Mas o sentido da parte de Deus é inexplicável, nem a letra consegue exprimir isso. Você que já sentiu a presença de Deus, você que já participou das coisas de Deus, você consegue explicar como é? Não consegue, porque não há palavras, porque as coisas celestiais não têm palavras para aquilo que é do céu. As palavras a gente tenta exprimir em ações, em gestos, ou principalmente em glória. Então, se essas pessoas não estão interessadas nesse tipo de movimento, pode ser que seja um movimento que não dá resultado espiritual, apenas resultado material. Vamos continuar aqui. Ninguém dos membros da Batista, eles não estão valorizando, sabe? Aí só vai no domingo à noite, porque tem os louvores, tem isso, tem aquilo, né? E a palavra do domingo é mais assim, né? Não é tão para estudo mesmo, né? Então é uma palavra mais, né? Como que eu vou dizer? Não é mais leve, né? Mas não é um estudo. Bom, foi como ela falou, ela tentou exprimir essa dificuldade dos próprios membros da igreja onde ela se encontra hoje para estar ali congregados, reunidos. Mas vocês podem perceber que lá a palavra ela tem um certo grau, uma certa diferença de manifestação na nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela tem que manifestar na nossa alma. Então, se a pessoa não está indo, se a pessoa não está participando, é porque a pessoa já compreende que não há uma manifestação da forma como ela quer no sentido espiritual. Manifestação material, muito simples, é só fazer um show, um evento, a tua carne vai estar pulando de alegria. Mas o espiritual é diferente. O espiritual ele tem que movimentar. Então veja que no início ela disse que ela está no local onde a palavra é edificante, é uma coisa maravilhosa. Mas ela mesma está confessando com a própria boca dela que esta parte do cultuar lá com eles é algo que não gera efeito. É isso que ela está tentando dizer. É algo que não corre dos seus efeitos espirituais como deveria correr, né, dentro da pessoa. Vamos lá. E aí as pessoas não estão interessadas. Então, assim, não é só o povo da congregação, né? Opa, peraí, agora ela colocou o povo da congregação cristã no Brasil. É como que se ela estivesse fazendo uma comparação de que o povo da congregação cristã no Brasil não está interessado em cultuar a Deus. Então você vai me desculpar, você está completamente enganada. Pela graça e misericórdia de Deus, nós sentimos Deus em reuniões de jovens e menores, nos ensaios locais ou regionais, né, dos nossos músicos, ou em outros afazeres também, em prol a parte espiritual. Até uma cesta básica, quando você leva para algum irmão ou irmã, essa cesta básica não vem apenas suprir a parte material, mas ali também é buscada a Deus em oração, em agradecimento, e nós já vimos muitos prodígios, milagres, obras e maravilhas apenas por essa atitude, porque a primazia, a prioridade em que nós sempre buscamos são as coisas espirituais. Então, eu acho que você agora fez uma comparação muito infeliz, que pela graça e misericórdia de Deus, só estamos crescendo cada vez mais em número, não em número de quantidade, mas em número de qualidade. Continuando. Eles lá também. Aí querem agir por si. Aí cada departamento de liderança, tipo, aqui eles falam assim, o pastor só tem que ficar por conta do sermão. Cada departamento, cada líder cuida do seu departamento. O pastor não pode dar pitaco, sabe? Eu aqui nessa batista estou vendo isso. Eu falo, gente, as pessoas realmente é só o avivamento do Espírito Santo. Aí tem gente que sai falando mal, sabe? Porque não é realmente convertido em Cristo dentro das Escrituras. Não tem esse desejo de viver Cristo. Olhar para as Escrituras e ver Cristo centrado nas Escrituras. Então, ela está agora criticando este grupo da onde ela está congregando, né, se reunindo, dizendo sobre a conversão, né? Bom, em primeiro lugar, a conversão, ela te dá clareza da palavra de Deus.
A conversão, ela te dá ciência do que é a palavra de Deus. A conversão, ela vai mostrar o que realmente a palavra de Deus quer de nós, requer de nós. Então, vai me desculpar, eu acho que, e se você foi para uma outra denominação, onde a doutrina de lá, ela anula parte, eu estou falando a doutrina de Cristo Jesus, tá? Que ela anula parte das escrituras sagradas, isso não é uma conversão. Você foi para lá convencida e não convertida, no meu modo de pensar e de ver. Porque a Congregação Cristã no Brasil, como acredito que deve existir alguma outra denominação semelhante, ela se preocupa na totalidade da doutrina de Cristo e não em partes. Muito menos em dizer que isso era coisa lá do passado. Que isso é uma vergonha você falar isso. Lembrando que a Bíblia também é do passado. Ela não é do presente e futuro. O que é do presente e futuro são os efeitos que no passado surgiram dentro de nós. Ou seja, continua sempre vivo. Porém, continua sempre sendo de forma que a gente tem que colocar, que é observar. Se a gente conservar a palavra de Deus, ela sempre vai agir no nosso meio. Se a gente não conservar e começar a escolher o que pode e o que não pode, me desculpa, isso são para pessoas convencidas. Os convertidos não. Eles lutam e protegem a palavra de Deus na sua totalidade e não na sua parcialidade. Continuando. Escrituras. É complicado, gente. Então, eu acredito assim que a gente tem que sim tomar uma posição, né? Até as igrejas, igual a Batista que eu vou aqui, ela, ela tem um viés arminiano, mas ela não tomou essa posição arminiana. E o que que isso faz? O que acontece? Que as igrejas ficam divididas, igual. Eu conheço pessoas dentro da Batista, dessa Batista que eu tô frequentando, que é calvinista, outros é arminiano, outros não é nada, não tem posição nenhuma. Aí fica aquela confusão e divergência de pensamentos. Aí quando tem a célula, né, que a gente chama aqui de casa de paz, que vai, né, fazer estudo bíblico nas casas, fica uma divergência de pensamento. Aí esses dias eu perguntei assim, só perguntei só pra cutucar, né? Porque eles sabem que eu tô vindo de outra denominação, então eu uso isso muito ao meu favor. Como assim? Eu fico perguntando assim, fico fazendo várias perguntas pra testar mesmo eles, eu testo mesmo. Aí eu perguntei esses dias aqui, a gente pode perder a salvação? Menina, foi uma divergência. Uma irmã lá, com toda a convicção, claro que a gente pode perder, que não sei o quê, e deu lá a explicação dela. A outra, não, a gente não pode. Aí o outro irmão, sabe? Aí ficou uma divergência, que aí o que tava liderando lá a Casa de Paz ficou muito assim, sem graça. Muito sem graça. Por quê? Uma igreja, as pessoas elas precisam tomar uma posição. Não é que, eu tô seguindo o homem, eu tô seguindo Armínio, eu tô seguindo João Calvino. Não, não são eles. É o pensamento, é a teologia que eles estudam dentro das escrituras e todas têm argumento, né? Tem umas que não tem nem como, não dá pra seguir, né? Pelagianismo, esses outros doidos por aí que não dá, né? Não dá. Bom, vocês perceberam então que ela deve ser da linha calvinista, né? Onde ela acredita, de acordo com as crenças calvinistas, ela fez essa pergunta se poderia ou não perder a salvação. E ela disse que na sua denominação há uma certa divisão, há uma certa dificuldade para que eles possam determinar o seu credo, né? Aquilo em que eles creem, aquilo que eles querem divulgar, né? Isso é muito comum porque são bastante cabeças pensantes, né? É diferente, então, realmente, lá da congregação. Porque por mais que um irmão ele tenha uma crença que diverge um pouco da minha crença, quando nós vamos para uma visita, como a gente vai em missão, o objetivo é o mesmo. É de propagar Cristo Jesus. É de mostrar que Cristo Jesus, ele nos revelou para estar ali. E ali ele vai fazer obra como já fez. Isso daí eu não tenho nem que falar ou provar. Quantos irmãos aí, né, em missão, na obra de Deus, quantas obras, prodígios e maravilhas. Não é o material a gente precisa, é um complemento do espiritual. Eu sempre falo isso, que o material, ele complementa o espiritual. No que sentido? Dando condições e capacidade para você continuar no que é do espírito. Então, nós, a Congregação Cristã no Brasil, quando entramos numa casa, essas divergências ficam de fora. Quando você se participa em comunhão, tem o objetivo de cultuar a Deus, tem o objetivo de buscar a Deus e não de ficar divergindo se é isso ou se é aquilo. Isso está errado, para. Já começa por aí.
Então, o objetivo é o quê? É querer saber o que é certo e o que é errado na literatura humana? A literatura humana, ela só vem para encher o ego humano. Agora, a literatura humana querer saber pensamento de Deus, o que Deus acha daquilo, infelizmente não dá. Nós somos limitados. E o próprio Deus disse que ele não pensa como os homens, né? Então, acho que é uma infelicidade nesse relato dessa irmã em dizer que pessoas que vão para se reunir em grupos em uma casa para ficar divergindo a palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos ensinamentos. O ensinamento é entrar numa casa, se é enfermo, oração rápida, algo rápido, porque a pessoa está enferma, a carne dela, nós temos que respeitar a carne dela. A gente tem que ficar ali horas e horas, ou ficar divergindo, pior ainda, você vai trazer o que para dentro de uma casa? Vai trazer tristeza, confusão, e vai fazer com que essa pessoa desanime até um pouco mais na fé. Agora, se você entra na casa para estar em comunhão, para louvar a Deus, cultuar a Deus, meu Deus do céu, não tem coisa mais maravilhosa. As divergências deixa ela para fora. E eu não sabia que essas células também causam dessa maneira, né? Infelizmente, é pessoas que às vezes têm até boas intenções, mas que não procura realmente zelar pela doutrina santa de Cristo Jesus. O mais próximo ali, arminiano e calvinistas, né? Você tem que ter um lado, você tem que seguir sim. Aí tem gente que fala, eu sou da Bíblia, mas fica meio complicado, né? Olha, eu acho que não fica complicado não. Eu sou uma pessoa que eu sou da Bíblia, tá? Por mais que fale da palavra sola escritura, mas sola escritura, tinha uma história lá atrás. Bom, mas qual é o sentido da sola escritura? Somente as escrituras sagradas. Eu sou assim, somente escritura sagrada, porque ali é a minha base de fé. Ali é onde está realmente a minha conversão dentro da palavra de Deus, da palavra que é viva, viva e eficaz. Sim, nós, da Congregação Cristã no Brasil, sempre procuramos, sim, uma boa parte, sempre dar credibilidade total ali nas escrituras sagradas. Essas outras partes que não dão credibilidade total, aí sim é porque não conheceram ainda o caminho de Cristo Jesus e começam a se perder neles. É assim que eu vejo, eu estou falando no meu particular, tá? Tem irmãos que podem pensar um pouco diferente que eu, respeito o pensamento deles, mas o meu modo de pensar, a minha base é somente as escrituras sagradas, porque nela é que contém a vida, nela que contém as instruções, as orientações para nós seguir conforme foi relatado. Ali é um testamento. E esse testamento tem que ser seguido à risca, no sentido que o testador tem um tal desejo, que o nosso testador é Cristo Jesus, e pelo seu desejo e a sua vontade, nós temos que nos esforçar de assim colocar em prática. Agora, tem um monte de livros aí. Segue quem quer. Eu leio alguns livros, eu leio algumas literaturas para ver como que é o pensamento do homem, como que ele pensa, como que ele acha que é as coisas de Deus. E eu, na minha simplicidade e humildade, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que seguir as escrituras sagradas nos exemplos que foram deixados pelos apóstolos e também por os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva de seguir. Não sei, é o meu pensamento, é a minha forma, porque você acha que a igreja ela tem que se posicionar para todos. Tá, essa batista daqui era calvinista. Eu sou calvinista? Sou, então eu vou ficar nela. Ah, não, essa daqui é arminiana. Eu não gosto do arminianismo, não, então eu não vou ficar nela. Você tem que se posicionar, porque se deixar uma igreja oba-oba, acontece isso em estudo bíblico. Poxa vida, infelizmente eu acho que você saiu de uma igreja organizada para entrar numa igreja oba-oba, que é isso que você acabou de falar. Você saiu da Congregação Cristã do Brasil, claro, porque você tem uma visão calvinista. É que assim, quando fala de calvinismo, a gente tem que entender qual é a visão calvinista que você tem. Se é aquela visão calvinista de que Deus escolhe quem já está salvo e quem já está condenado, que foi a escolha de Deus, realmente a Congregação Cristã no Brasil não compactua com isso. Nós cremos num Deus do amor, e o amor não escolhe, né? Esse já é o primeiro pressuposto. Então veja que, infelizmente, é por isso que eu modifiquei a sua voz, por isso que eu, meio que de forma anônima, eu mudei um pouco a sua identidade, porque o meu objetivo não é de prejudicar você, mas é para mostrar um verdadeiro relato sincero que você está tendo, que você saiu da Congregação Cristã no Brasil para ir para uma igreja oba-oba. É isso que você está confessando com a sua própria boca, não sou eu que estou falando, tá?
cada um vai ter uma divergência. E você tem que. Eu falo, né, que eu até o fim eu brigo pela minha tese, pelo que eu acredito. Me prove o contrário, mas até o fim eu vou brigar por aquilo que eu acredito. Né? Então a pessoa tem que ter uma posição mesmo. Então não é questão de rotular, né? É questão assim do. Não, eu tenho esse pensamento, eu sigo essa teologia, é essa que eu vou ficar. Eu acho que deveria sim cada um tomar uma posição. Olha, aqui está até uma mensagem aí para esses pseudônimos calvinistas, né, que realmente contraria aquilo que eles falam mediante a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Queria deixar aqui para essa irmã também, é claro, que eu não tenho uma tese minha. Eu não procuro ter a minha tese. Eu procuro colocar em prática a minha fé, porque a tese humana, ela mais atrapalha do que ajuda. Por isso que nós sempre falamos que nós somos servos. O servo, ele não dá pitaco. O servo, ele serve. Né? O Senhor Jesus deu até o exemplo disso. Né? Então veja que amanhã minha tese pode mudar. E aí, como é que fica? Agora, se eu me entregar para Cristo Jesus, se eu abrir o meu coração, se eu querer realmente ver o que as Escrituras Sagradas ensinam, aí não é minha tese. É a palavra de Deus que está me mostrando o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Então é uma pena por essa irmã. Agora eu entendi porque ela saiu da congregação, porque ela tem a sua tese. Ela tem o que é dela, ela tem o achismo dela. Enquanto que nós, a Congregação Cristã no Brasil, a gente procura não ter nada que seja de nós, mas ter o que vem de Cristo Jesus. Compartilhe esses vídeos com o maior número possível de pessoas. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e assim venha propagar juntamente conosco na mesma comunhão a doutrina de Cristo Jesus, a verdadeira e não a falsa. Fique na santa graça de Deus e fique conosco sempre nos ajudando no amor de Cristo Jesus. A santa paz de Deus.